Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna Correa e hoje eu tô aqui a convite da Fernanda para contar um pouquinho sobre a minha trajetória como escritora, né, e compartilhar algumas experiências com vocês. Primeiro, antes de começar, eu queria agradecer, ao Projeto Escrita Criativa por abrir esse espaço para que autores e autoras possam aí compartilhar um pouco da sua trajetória. E a minha começou mais especificamente quando eu tinha 13 anos de idade ainda, época do Orkut. Tinha uma comunidade lá, era fanfics de banda, alguma coisa assim, não lembro exatamente o nome da comunidade. Mas eu comecei escrevendo lá. Sempre gostei muito de ouvir música, principalmente bandas de rock. Lá de meados dos anos 2000 eu era e ainda sou viciada em Green Day, gosto muito. E foi a minha primeira fanfic que eu escrevi, era uma fanfic do Green Day, que eles eram uma espécie de super-heróis, assim, enquanto... tipo como se fosse uma identidade secreta, assim, que eles tinham. E aí eles salvavam o mundo de artistas malucos que queriam dominar o mundo. E era muito divertido eu escrever nessa época, eu sempre gostei muito. Eu não me preocupava muito com as regras aí de escrita, eu só escrevia e acabou, sabe? Sem ficar com muita preocupação. E era engraçado, porque mesmo assim tinham pessoas que acompanhavam, total um número enorme de 4 pessoas, se eu não me engano, por aí. Mas pra mim naquela época já estava de bom tamanho, eu me divertia muito escrevendo e inventando essas histórias. E a partir daí, essa vontade de criar histórias, de ler histórias, e estar sempre ali com um livrinho na mão, só cresceu. E aí, continuando, depois eu migrei para os sites de fanfic, inclusive tem um deles que eu escrevia na época, continua ativa hoje, que era o Nia Fanfiction antes, e agora é Fanfiction. E aí, lá eu sempre escrevia as minhas fanfics de banda e de pouquinho em pouquinho eu fui aí conquistando os meus primeiros leitores, E era muito legal essa dinâmica das fanfics, porque a gente acabava recebendo um feedback quase em tempo real, A gente ia publicando de capítulo em capítulo ali nos sites e as pessoas iam comentando, dando a opinião delas, que elas acharam daquele capítulo. E isso foi uma das primeiras coisas que me incentivaram muito a continuar escrevendo e a escrever. Tinha uns feedbacks super legais. E uma das coisas que eu mais gostei, que eu lembro até hoje, foi um feedback em uma das minhas fanfics, que no final, o último capítulo, uma leitora ela comentou que foi muito bacana acompanhar durante esse trajeto a minha evolução como escritora. Que os primeiros capítulos eram escritos de uma forma e aí eu fui evoluindo durante a fanfic, até que tava a técnica, se eu posso dizer assim, foi melhorando aí com o tempo, mas eu não ficava estudando muito essa parte de técnica, eu só ficava mais... queria contar alguma história e ia lá e contava. Mas eu acho que fazendo esse exercício eu acabei me aprimorando, eu sempre lia, depois o que eu escrevia, quando eu publicava, via se eu gostava, o que eu podia melhorar, então isso foi uma coisa que me ajudou muito ali logo no começo. E isso foi me deixando cada vez mais empolgada, mais feliz, até que um dia eu resolvi publicar a minha primeira história original dentro desse mesmo site de fanfic. Eu era viciada em Supernatural na época, inclusive toda sexta-feira à noite eu ficava lá numa comunidade no Orkut, porque assim que o episódio lançava na TV, já tinha um grupo de pessoas lá que colocava legenda e eu já baixava e já assistia, e eu amava muito. E aí eu resolvi escrever uma história original inspirada em Supernatural, então tinha toda uma relação ali com caçadores de demônio, era uma história que se passava no Vaticano, que tinha um convento, e dentro desse convento tinha uma ordem secreta que caçava demônios e, enfim,
fazia várias coisas. Eu fiquei com muito medo de publicar porque eu acreditava que as pessoas não fossem ler, porque quando você, na época pelo menos, né, eu tinha muito essa mentalidade. Como eu escrevia sobre fanfics de bandas, né, bandas que já existiam e tudo mais, eu sabia que pelo menos o fandom daquela banda já poderia ter algum tipo de interesse naquela história que eu tava contando por conta disso. Então eu fiquei com um pouquinho de medo de publicar aí essa história original e ninguém lê. Mas foi completamente o contrário que aconteceu. Os leitores que liam as fanfics de banda também leram essa história original. E eu tava super empolgada ali escrevendo, até que alguns deles que já me acompanhavam há mais tempo começaram a fazer alguns comentários do tipo: por que você não escreve um livro? Você escreve tão bem, as histórias são tão legais, eu te acompanho desde as primeiras fanfics. E nisso já tinham muitas pessoas lendo, daquelas 4 pessoas lá do grupo do Orkut, já tinha crescido bastante a quantidade de leitores. Assim, bastante pra mim, porque eu considerava bastante, né? Isso começou a ganhar vida, assim, na minha cabeça, porque até então eu não tinha pensado em escrever um livro, alguma coisa do gênero. Eu achava que era um sonho muito distante, uma coisa bem impossível, assim. E isso foi ficando na minha cabeça. E aí eu pensei, tá, se eu for escrever um livro, eu preciso então me aprimorar, vou ter que estudar, fazer as coisas com calma, vou ter que me esforçar bastante, porque é muito difícil escrever livro aqui no Brasil, ainda mais, tal. E isso acabou criando um raciocínio de autossabotagem em cima de mim, assim. Eu travei completamente. Eu acreditava que eu tinha que ser muito melhor do que eu estava fazendo para poder ter a capacidade de escrever um livro, de publicar em alguma editora algum dia na minha vida. E esse é um período da minha vida que é um pouco estranho, assim, um pouco conturbado, porque eu não lembro exatamente todas as coisas que aconteceram, mas foi um período, assim, que foi muito difícil, porque eu comecei a criar essa autocobrança com relação à escrita, fora outras coisas da minha vida, da minha rotina, do meu dia a dia. Aí nessa época eu já estava trabalhando, já tinha me formado na faculdade. E aí, quando você começa a sair daquele universo fantasioso ali das fanfics, que eu só quero escrever e tudo mais, e aí você começa a migrar para a vida adulta, né? Ter um emprego, seguir a cartilha, né, recomendada aí pela sociedade. Então você faz o ensino médio, você vai para uma faculdade, você se forma e você arruma um emprego, né, na profissão ali que você se formou. E eu busquei seguir isso, eu achava que era o certo a se fazer, então eu comecei a trabalhar, tava tudo caminhando legal, assim, só que eu comecei a não ter mais tempo para me dedicar tanto à escrita quanto eu gostaria. A escrita, ela ficou, assim, de lado por um bom tempo, e eu acho muito engraçado pensar nisso e perceber que eu não lembro direito o que aconteceu nesse período. É como se o período que eu não escrevi, eu não vivi. Praticamente foi quase isso, assim. E, bom, e aí eu fui percebendo que tinha alguma coisa faltando ali em mim, né? Que eu precisava retomar as coisas. Sem brincadeira, foram uns 4 anos, assim, que eu não desenvolvi nenhuma história. Apesar das ideias continuarem pipocando na minha cabeça, ideias de história, de coisas que eu podia fazer, de como que eu podia continuar aquela história original, porque depois que eu falei, eu vou escrever um livro dela, eu parei de publicar. Eu acho que isso foi um erro muito grande, porque eu acabei me afastando bastante dos leitores que eu tinha na época. Vou ser bem sincera, às vezes eu fico pensando como que eu estaria hoje se eu não tivesse parado em nenhum momento. E eu acho que isso é uma coisa legal para trazer, de compartilhar de experiência, que acho que quando a gente começa a ter uma autocobrança muito grande, quando a gente começa a usar o nosso processo criativo quase como um trabalho, né, maçante ali, que você tem que cumprir, porque você tem que ser muito bom, vai perdendo essa fluidez, né, as coisas elas vão se enrijecendo, parece, e aí foi uma época difícil mesmo, tinha questões com ansiedade, provavelmente porque eu não estava usando essa válvula de escape de escrever. Para mim a escrita ela sempre foi um processo de cura em
embora eu sempre gostei muito de escrever ficção, né, coisas assim, mas sempre envolvendo ação, alguma coisa sombria, algum terror, algum suspense. Eu escrevi um pouco de romance também, mas eu gostava muito de escrever terror, suspense, essas coisas. E mesmo assim eu sempre via a escrita como um processo de cura. Então esse período assim que eu fiquei sem escrever, que eu acabei deixando a escrita de escanteio, foi um período estranho mesmo. E eu não me lembro exatamente das coisas que aconteceu, o que é muito louco. E eu fui perceber só quando eu tava pensando das coisas que eu ia falar aqui nesse vídeo. Bom, a boa notícia é que depois desse período estranho que eu passei, eu resolvi retomar a escrita e levar a sério. Eu sempre troquei muita ideia. Tem uma amiga minha que eu vou fazer questão de mencionar ela aqui, a Ana Carla. A gente chegou a trabalhar juntas em um projeto na agência onde a gente trabalhava e tinha muito a ver com essa questão do storytelling, né, e tudo mais. Mesmo que eu não tenha escrito nenhum projeto meu, eu sempre continuei escrevendo, porque eu trabalho, né, eu sou publicitária, né, sou formada na área de publicidade. E aí eu, né, sou redatora, planejamento, então a parte de contar a história, ela sempre se manteve, só que eu tava contando história para marcas, eu tava contando histórias assim por um outro viés. Então, e aí conversando com ela, ela falou, nossa, você escreve muito bem, você conta histórias muito bem. Eu ajudei ela a desenvolver um conto que ela ia apresentar para uma cliente. E aí conversando com ela que eu percebi que eu tava assim congelada nessa vontade, nesse sonho que é contar histórias. E aí a gente conversando, ela foi uma pessoa que me ajudou muito a ver o que eu tava fazendo, que eu tava me escondendo, né? Acho que eu fui crescendo e eu fui criando um medo tão grande assim que eu comecei a me esconder. E eu acho que eu fiz isso mesmo. E ela me ajudou a olhar de volta para essa grande paixão assim que eu tenho. Então eu sou muito grata a isso, por isso que eu faço questão de citar o nome dela aqui. E claro, teve outros amigos que sempre me ajudaram muito. Meu namorado é super parceiro também, ajuda bastante. E é uma coisa também que eu acho legal trazer, que é você poder contar com pessoas que acreditam no seu trabalho, acreditem em você, que possam te ajudar de alguma forma, nem que seja dando um apoio moral, né? Porque já ouvi muitos autores falarem isso e agora que eu tô nesse processo de escrita, eu percebi que é verdade que escrever é um processo mega solitário, né? Porque você tá ali desenvolvendo uma história que ninguém sabe o que é, nem você, muitas vezes. Então, você poder contar com a ajuda de outras pessoas é muito importante, assim. E pessoas que vão te colocar pra cima, as pessoas que vão te apoiar de algum jeito, isso é muito importante. E aí, nesse processo de redescoberta, de reconexão com a escrita, com a minha essência mesmo enquanto pessoa, eu tava bem frustrada porque eu não tinha conseguido terminar de escrever aquela história original que olha, eu fui tão cruel que eu parei de publicar ela no antepenúltimo capítulo. A história estava no fim. As pessoas não tiveram o final dessa história, porque eu não escrevi. Né? Eu tava tão frustrada que eu falei assim, eu vou então tentar escrever um conto pra eu sentir que eu finalizo uma história depois de tanto tempo, e eu vou conseguir finalizar essa história. Eu já tava com uma ideia de um outro livro em mente durante esse processo. Eu já fazia um tempo que eu tava refletindo muito sobre a questão do folclore brasileiro, porque eu sempre li muito folclore de outros países, então história sobre vampiro é um folclore de outro lugar. Então eu fiquei pensando, talvez, de escrever sobre folclore brasileiro, e aí veio essa ideia do livro que eu tô escrevendo agora. Só que eu tava ainda com essa pulga atrás da orelha que eu precisava finalizar uma história, e aí caiu que eu encontrei um edital da editora Sina, que se chama Quando a Lenda Ganha Vida. E aí esse edital era exatamente a proposta que eu queria pro meu livro, que é você fazer uma releitura de folclore brasileiro com a perspectiva de terror. E aí eu mandei o meu conto, e com muita alegria que eu conto pra vocês que ele entrou na antologia, é esse livro aqui. Eu fiquei muito feliz mesmo. Eu acho que eu cheguei a chorar, né? Aqui o meu conto, lindíssimo, Maus Presságios. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que a antologia, que o conto entrou na antologia.
Eu não estava esperando que isso fosse acontecer porque eu estava há muito tempo parada, mas aconteceu, foi maravilhoso. Recebi muito apoio, muita gente comprou antologia, ajudou a divulgar. Eu dei uma divulgada também, e aí eu aproveitei para montar um zine, né, de forma independente, contei com a ajuda aí dos amigos. O bom de estar na área de publicidade é isso, né? Você conhece designer, você conhece ilustrador, você conhece um monte de gente. E aí eles me ajudaram a desenvolver esse zine que eu tenho assim com muito carinho. Eu levei esse zine para a Bienal no Rio de Janeiro, que foi o lançamento da antologia. Então assim, de repente deu uma virada e eu tava na Bienal como autora, assinando o livro, que é realmente uma coisa que eu não ia esperar que fosse acontecer, né? E aí toda pessoa que comprava, eu entregava esse zine. E esse zine tem o prólogo do livro que eu estou escrevendo nele. E já era uma forma aí de conectar as duas histórias, porque em Maus Presságios eu utilizei a mitologia que eu desenvolvi para o meu livro para ver se ela funcionava legal, né? Como que seria para mim escrever. E aí eu fiz esse zine com a ajuda desses amigos. Então teve uma amiga minha que fez a revisão, né, a Luísa. Outro amigo meu, o Roman, que fez toda a diagramação aqui, as dobras. E o Issal também, que fez a ilustração que tem aqui dentro do zine, que tá maravilhosa. E as pessoas lá na Bienal gostaram muito, muito, muito do zine. Foi um feedback muito legal. E foi algo que eu acabei me propondo para fazer, para poder divulgar, né, a história que eu estou escrevendo e entrar de cabeça aí de volta para esse universo. Então, uma coisa também que eu gostaria de falar é isso. Às vezes a gente tá ali, né, quebrando a cabeça para tentar fazer tudo, e é bom você contar com a ajuda mesmo de pessoas importantes que te querem bem, querem ver você prosperar aí. E aí depois eu mandei outro conto para outra antologia também da editora Sina, que é o Chuva na Janela. É uma antologia bem diferente, são contos que são inspirados em músicas. E eu achei legal, eu decidi participar dessa antologia porque era uma forma aí de resgatar a Bruna da época das fanfics de banda. E eu escrevi um conto que se chama Um Pequeno Pedaço do Inferno, baseado também em uma música de uma das bandas que eu mais fazia fanfic, que é o Avenged Sevenfold. E aí eu também fiz esse conto. E aí esse ano, outro conto, aí dessa vez ele não foi para nenhuma antologia nem nada, porque a proposta era fazer o conto de forma independente, que é o Depois de Quinta-feira, e eu contei a ajuda da minha amiga Patrícia aqui para fazer a capa. Então assim, chamando mesmo os amigos ali para dar aquele help. E aí a gente desenvolveu a capa, eu desenvolvi a história. E essa foi a história mais rápida que eu já escrevi na minha vida. Eu escrevi ela em um mês, porque eu fiquei tão focada com essa vontade de voltar a escrever, de voltar a publicar as minhas histórias e falar sobre isso. Eu escrevi ela em um mês, porque eu queria muito, muito, muito inscrever esse conto no prêmio da ABERT, que é a Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror. E aí eu escrevi o conto no prêmio na categoria de narrativa curta de terror e consegui ir para os semifinalistas do prêmio, e eu fiquei muito feliz com isso, porque, enfim, como eu contei pra vocês agora há pouco, foram 4 anos aí parada, triste, não sabendo o que tá acontecendo. E aí eu voltei a escrever e foi um conto que eu escrevi muito rápido, foi um conto independente, contei com os beta readers como, né, amigos, namorado, chamei outra amiga também pra fazer a revisão, que ela também fez a revisão do zine, né, a Luísa. Enfim, fiquei ali focadíssima nessa proposta e eu fiquei muito feliz de conseguir entrar na semifinal. Eu fiquei emocionada porque eu não esperava esse resultado. Eu não consegui chegar nas finais, mas pra mim, embora eu quisesse muito, claro, mas pra mim já foi uma vitória muito grande ter chegado aos semifinalistas. E eu pretendo continuar escrevendo, ainda estou desenvolvendo o livro, né, o meu primeiro romance aí, que também vai ser de terror, vai ter folclore brasileiro. Depois de Quinta-feira também tem folclore brasileiro envolvido. E foi aí que eu
né, conseguir engrenar e voltar. E eu contei muito com a ajuda, né, das pessoas para conseguir voltar assim, com esse gás. Então, algumas coisas que eu gostaria de compartilhar de experiência, que trocar ideia, trocar figurinha com outros autores, outras autoras, isso foi vital para que eu pudesse voltar a escrever. Eu lembro que eu fui em um encontro do Clube de Escrita para Mulheres bem nesse período que eu tava perdida, e foi ótimo porque é uma reunião de várias mulheres falando sobre livros, sobre produção, sobre escrita, e aquilo me incentivou muito, aquilo me ajudou muito a tomar fôlego para voltar a escrever, né? Eu precisava daquilo. E aí depois você começa a se relacionar com outras escritoras, né? Esse ano a minha proposta foi totalmente, eu quero ler mais livros de mulheres, principalmente mulheres que escrevem também terror, suspense. E aí eu fui conhecendo outras autoras, o trabalho de outras pessoas, e aí sempre fiz questão de, quando eu gostava, fui atrás do Instagram da pessoa para poder falar, olha, eu gostei muito dessa história e tal, porque quanto escritora eu sei o quanto que esse feedback é importante. E se você quer entrar nessa trajetória da escrita, se você quer escrever, é muito importante que você busque criar, estreitar relacionamento com outras pessoas que também escrevem, mas não com esse ar de interesse, de ficar impondo que as pessoas leiam o que você está escrevendo. Acho que é importante que você também comece lendo as coisas que as outras pessoas escrevem, porque você pode trocar a experiência com essas pessoas. É importante você falar para elas o quanto que você gostou do trabalho delas. É importante você divulgar, ajudar a divulgar o trabalho delas, porque isso vai te fortalecendo enquanto comunidade. E quando, pelo menos para mim, assim, quando eu vejo uma mulher que escreve terror, que escreve suspense, ganhando visibilidade, eu sinto que eu tô ganhando visibilidade também. Então é importante você criar essa relação, você trocar ideia com as pessoas, você admirar o trabalho de outras pessoas. Uma coisa que a gente vê muito é a autora ali impondo, lê meu livro, e mandando link, mandando spam pelo Instagram. Eu acho isso muito chato. Eu particularmente não gosto. É uma coisa às vezes que me dá até bronca da pessoa. E é diferente quando a pessoa ela vem com uma outra proposta, trocando ideia com você, né? E aí vocês trocam, então você lê a história de uma autora, ela lê a sua também, vocês trocam sobre isso, ela te indica, você indica ela, e é importante ter essa troca, ter essa parceria entre autores e autoras. As pessoas elas ficam se vendo às vezes muito como rivais, e não é assim que funciona. E acredito que ainda mais pro gênero que eu escrevo, que é terror, que já é visto aí como um gênero meio aleatório aí pra muita gente, então é difícil, né, você conseguir essa visibilidade. E se você ficar, se você não se propor a fazer parte desse núcleo, né, a ler outros autores, não só do gênero que você escreve, mas de outros gêneros, outros estilos. Então, se você escreve conto, é legal você ler poesia para você aprender um pouco mais sobre ritmo e trazer isso para sua prosa. Então, tem várias coisas bacanas assim que é possível fazer. Eu gosto muito de trocar figurinha com outros autores, inclusive quem quiser aí me procurar nas redes sociais, meu Instagram é oibrunacorrea, sem o i, tá? Só Correa. E pode me chamar lá, trocar ideia. Gosto muito disso, eu acho que é muito rico. E querendo ou não, pelo menos pra mim, os seus primeiros leitores vão ser outros escritores. Pelo menos na minha trajetória foi assim, né? Então quem lia minhas histórias lá no começo eram as pessoas que também escreviam fanfics, que também estavam ali no site. Então se você começa a criar mais relação com essas pessoas, as coisas elas vão fluindo melhor e você vai ganhando mais força também para desenvolver suas histórias, e você não vai se sentir sozinho ou sozinha no meio desse processo. E então, né, no momento eu tô aí escrevendo o meu livro, eu espero terminar ele aí em breve e também colocar ele pro mundo. E eu acho que é isso, de todas as coisas aí que eu poderia compartilhar. Espero poder ter ajudado de alguma forma, e eu vou ficando por aqui. Tchau!